Amém. Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, linda manhã de domingo, né? Hoje, dia 26, estamos reunidos aqui na casa do nosso Deus para darmos a abertura à nossa escola bíblica dominical online. Então, todos sejam muito bem-vindos conosco, nossos irmãos em Cristo, amigos, também nossos irmãos professores. Hoje, cada domingo, nós teremos dos nossos irmãos, ministrando a palavra de Deus aqui na casa do Senhor, como sempre temos dizendo, né? Do altar de Deus para a casa dos nossos irmãos. Hoje estará o diácono Mateus ministrando a nossa lição, que tem por título, né? A construção do templo enfrentou oposição. Hoje é a lição de número 4. Nós vamos estar fazendo uma oração ao nosso Deus, pedindo ao Senhor para nos abençoar e estar conosco nesta manhã. Convido a todos para orarmos junto ao nosso Deus. Querido Deus e Pai Celestial, estamos gratos ao Senhor por esta oportunidade, nesta manhã, de estarmos aqui na casa do Senhor, para, Senhor, elaborarmos essa escola bíblica, trazendo assim, ó Pai, para cada um dos nossos irmãos, a palavra do Senhor, que certamente, como será construída esta aula, também será de forma edificante para a vida de cada um que assim participar. Peço ao Senhor, continue abençoando os nossos irmãos e irmãs, todos, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, e te agradecendo pela tua presença, e o teu auxílio que tem nos dado a cada dia, como promessa, o Senhor diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Temos sentido a tua presença e as tuas mãos operando de maneira maravilhosa. Por isso agradecemos nesta oração. Querido Deus, nós te pedimos tudo isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa. O nosso irmão Mateus estará louvando ao Senhor. Hoje estamos sem um instrumentista para acompanhar, que quem sempre acompanha é o nosso irmão Marlon, mas hoje ele não pode estar conosco aqui. Então vamos louvar a Deus aqui, você aí da sua casa, com as nossas vozes, né? Louvando e adorando ao Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã de número 107, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus,
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Continuarmos firmes, irmãos, na promessa do Senhor Jesus. A palavra do Senhor tem nos dito, para que nós pudéssemos ficar firmes. O apóstolo Paulo aos Filipenses, ele vai dizer que a minha alegria é a vossa firmeza em Cristo. Continuamos servindo ao Senhor com louvor, com oração, com estudo e leitura da palavra de Deus, pois a palavra do Senhor, ela edifica, ela salva, ela cura, é a palavra do nosso Deus. Nós temos o texto-alvo da lição, tá? Você que tem aí hoje baixar as revistas, as lições na internet, ou quem tem a sua lição, nós vamos estar, o texto-alvo está baseado em Neemias, capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. A verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Esdras, capítulo 4, os versículos 7, 9, 11 a 13, 15, 16, 21 a 24. Passamos a ler a palavra do Senhor. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Medradate, Tabeiel e os outros da sua companhia, a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaica. Então escreveu Reu, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinataias e Afazaquitas, Tabelitas, Afacitas, Arquevitas, Babilônicos, Susaquitas, Ideavitas e Elemitas. Estes, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandara. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas dos teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis, e províncias,
e que nela houve rebelião, e em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que, se aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força, de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então aqui está a leitura da palavra de Deus. Como os irmãos perceberam, do versículo 16, pula para o versículo 21, do 21 ao 24. Então, quem tem a sua Bíblia, faz a leitura completa na sua casa. Vamos fazer a oração, convidar o nosso diácono Mateus para estar aqui assumindo, então, esta manhã, a nossa escola bíblica. Quero aproveitar, irmãos, apresentar aos nossos irmãos que foi adquirido para a igreja microfones, foram 2 microfones que foram adquiridos para a casa do Senhor. Eu fiz essa compra na quinta-feira agora passada, estando lá no bairro, aproveitei para comprar os 2 novos microfones para a igreja. Então a gente vai orar agora, nesse momento, e consagrar esse instrumento para serviço único da casa do Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, nós oramos nesta manhã, muito agradecido ao Senhor por esse momento já aqui na tua casa. Peço ao Senhor, continue abençoando as nossas vidas, também do teu servo, nosso irmão Mateus, que estará ministrando a tua palavra nesta manhã. Oramos também, ó Deus, para apresentar ao Senhor esse instrumento que foi adquirido para a obra do Senhor, esses 2 novos microfones, que certamente servirá, Senhor, como uso para auxiliar nos louvores, na ministração da palavra de Deus. Nós o consagramos no nome do Senhor Jesus Cristo, para serviço único da tua casa e da tua obra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você quer sentar? Novamente, irmãos. Você quer sentar? Se quiser sentar, fica à vontade. Novamente venho saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que é motivo de muita alegria de novamente estarmos a estudar a palavra do Senhor, a palavra fiel que não muda, a palavra que se cumpre, a palavra que, ainda que mudem os homens, ela não se muda, porque ela é a fiel palavra do Senhor Jesus. E nesse trimestre nós estamos estudando uma lição que não tem muita dificuldade, muitos termos teológicos, que é uma lição prática. É uma lição de falar de reconstituição da parte de Deus. Uma lição que fala que, novamente, irmão, só funciona o povo de Deus quando tudo está de acordo com a palavra de Deus e principalmente como vai se repetir no livro de Esdras, o qual nós vamos estudar alguns versículos hoje, que diz que sempre a voz do povo era a voz de, como se fosse a voz de um homem. Então nós vemos também que as coisas de Deus funcionam com a gente também
quando nós temos essa unidade da fé, quando nós estamos unidos no mesmo propósito, quando nós estamos na mesma busca, como diz o apóstolo Paulo, na mesma fé, no mesmo Espírito, né? e no mesmo batismo, todas as coisas unificadas para buscarmos a coisa de Deus, sem privilégio para nós, como vamos estudar nessa lição, como estava o samaritano. Eles queriam privilégio para ele. A introdução diz: o altar havia sido restaurado, como a irmã Karina na semana passada, né, explanou essa lição. A festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto cada dia conforme o rito, que está registrado em Esdras capítulo 3, versos 2 a 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo de Deus. Mas o engraçado, irmãos, que temos que perceber que se esse templo ele tem que ser reedificado, é porque outrora, em alguma ocasião, ele havia sido destruído. E dessa parte a gente precisa perguntar: o que aconteceu para que com esse templo está no chão, está derrubado? Será que Deus deixou com que o inimigo entrasse na cidade e destruísse o templo? Será que Deus deixou, irmãos, que o povo dele fosse derrotado? Ou será que, como sempre o erro vem de nós, dos seres humanos, algo aconteceu para que novamente esse povo estivesse a construir esse templo? Vemos, irmãos, que nos tempos ainda do profeta Isaías, o mesmo profetizou no capítulo 43, se os irmãos lerem em casa, que nasceria um rei chamado Ciro, que iria dar uma ordem para que o templo e a cidade fosse reconstruída. Quando nós pegamos toda a geração desses reis de Israel, no reino do sul de Judá, nós vemos que no tempo do rei Ezequias, Deus deu uma vitória muito grande para o seu povo, aonde a temida Assíria, se os irmãos estudarem no livro de 2 Crônicas, a temida Assíria veio colocar em xeque o povo de Deus, veio colocar em desespero o povo de Deus. E para resumirmos, os irmãos sabem o que aconteceu, que com um só anjo, o Senhor derrotou todo o exército inimigo. E com isso vemos que nos capítulos que se seguem, tanto registrado em 2 Crônicas, como no profeta Isaías, Ezequias ele ensoberbeceu o seu coração e deixou com que o inimigo entrasse no seu palácio para ver todo o seu arsenal como se fosse: nós vencemos a guerra, nós fizemos algo e o Senhor venceu por nós. Mas eu falo para os irmãos que nós sempre devemos, irmãos, ver que toda a vitória nossa nunca vem de nós mesmos. Toda a vitória que nós alcançamos, ela vem da parte de Deus. E se Deus não estiver com nós, irmãos, nós não venceremos. E seguindo, irmãos, os reis, depois nasceu Manassés, rei também de Judá. Esse Manassés, ele oferece o seu próprio filho, irmãos, como adoração a um Deus estranho, Moloque. Chegou um tempo na casa de Deus, aonde que os sacerdotes, irmãos, no amanhecer do dia, ao invés de adorarem o Deus de Israel, adorarem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles subiam para a ala superior do templo, e ali antes do sol nascer, eles ficavam em direção ao nascente do sol, e todos adoravam o sol. Colocaram figura, irmãos, de réptil, de toda espécie de réptil, dentro do templo de Deus. As mulheres adoravam o Deus da agricultura, dos cananitas. Os sacerdotes colocaram uma estrela, irmãos, no capitel do templo, na entrada do templo, assim como uma estátua de um Deus estranho. E por tudo isso, depois de Deus ter mandado vários profetas, depois de Deus ter mandado vários avisos para esse povo, o povo não se arrependeu. E com tudo isso, nós vemos que Deus, ele deixa, por sua ordem mesmo, que Nabucodonosor entre na cidade de Jerusalém, leve cativeiro os servos do rei, as pessoas nobres do reino, destrói o templo, destrói toda a cidade, leva o povo em cativeiro.
Então, irmãos, nós podemos aprender que tudo que nós fazemos, irmãos, temos que fazer unicamente e expressamente para o nosso Deus. Como diz o nosso Senhor Jesus, o primeiro mandamento é: ame Israel, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E nós vimos que nesse período o povo não amava a Deus, ele misturava o Deus de Israel com os deuses, que na verdade não são Deus, mas são demônios que eram fantasiados, irmãos, em formas de estátua. E nós sabemos que Deus deixou que o povo fosse levado para o cativeiro e ficasse lá 70 anos, irmãos, morando fora da sua terra, sem o templo, sem a adoração do altar onde Moisés constituiu no templo. Eles ficaram, irmãos, morando numa terra estranha, uma terra agora onde Nabucodonosor, mesmo sendo enviado de Deus para fazer o plano de Deus, para ser a vara de Deus de correção, o povo estava, irmãos, no meio de uma apostasia. E lá, irmãos, eles aprenderam pela misericórdia de Deus a olhar para o Deus de Israel, a saber, como os sinais que nós podemos ver nos livros de Ezequiel, nós podemos olhar no livro de Daniel, nós podemos olhar ali no finalzinho do livro de Jeremias, e nós aprendemos, irmãos, que quando nós estamos em apostasia, irmãos, quando nós estamos dispersos, mesmo assim, precisamos olhar para o nosso Deus, porque Ele é a única salvação, Ele é a única esperança. E depois de 70 anos de idade, 70 anos de cativeiro, como eu disse para os irmãos, Deus ele tem essa misericórdia, porque Deus cumpre a sua palavra e faz o povo regressar pela ordem do rei Ciro, para construir o templo. Então o templo estava caído, irmãos, não por culpa de Deus, mas pela incredulidade, pela apostasia, pela adoração aos deuses estranhos. Então nesse tempo, irmãos, de pandemia, é um tempo da gente repensar que às vezes nós estamos fora aqui da comunhão unitária como o povo de Deus, mas mesmo estando dentro dos nossos lares, que não é a Babilônia, mas é um lugar especial e consagrado também a Deus, como temos adorado a Deus? Fica como pergunta para a gente iniciar essa lição. Qual tem sido o nosso procedimento nos nossos lares? Será que espiritualmente o altar dos nossos lares tem ficado de pé? Será que nós estamos ansiando para voltar, irmãos, nesse período onde estaremos todos juntos novamente? Ou se não tivermos, será que a nossa fé está sendo guardada? Porque Deus, irmãos, está no controle de todas as coisas, e o mesmo Deus que agiu na antiguidade é o mesmo Deus que ainda continua agindo. E é dado, irmãos, os alicerces do templo, são lançados os alicerces do templo, a pedra fundamental do templo é lançada com a regressão do povo do cativeiro. Agora pensem só, irmãos, vamos viver esse momento. Imagina você voltando da Babilônia e entrando numa terra que é sua, mas uma terra que agora está com vários moradores, irmãos, diferente, como leu o pastor Anísio no texto áureo, moradores de Afaxade, moradores, irmãos, de todas as regiões, em Samaria e nos derredores de Jerusalém, estava, irmãos, morando toda a diversificação do povo, com vários deuses, ainda que alguns adorando o Deus de Israel, mas com vários deuses. Imagina agora, irmãos, pela segunda vez, como foi no retorno do Egito, imagina o povo voltando agora, ponha você no lugar desse povo, e o medo que esse povo, mesmo que tinha um decreto do rei, o medo desse povo voltar, irmãos, agora para essa terra abandonada. Mas o Espírito do Senhor era com ele, que voltaram, irmãos, e sob o comando de Zorobabel, e sobre o comando de Josua, ou em outras traduções, Josué, o sumo sacerdote, colocaram, irmãos, lançaram primeiramente, como a irmã Karina disse, o altar, e logo depois, irmãos, lançaram a pedra fundamental do templo, começaram a reconstrução do templo, começaram novamente, pela permissão de Deus, colocar aquele templo que foi chamado como casa de oração em pé, para que Deus continuasse a, irmãos, a tua graça, manifestar o teu poder no meio daquele lugar. E novamente, irmãos, como está escrito em Esdras capítulo 5,
versículo 5, diz que, porém, os olhos do Senhor estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram até que o negócio chegasse a Dario. Adiantei um pouco nos versículos, mas nós podemos ver, irmãos, que aquele desejo de construir o templo não estava, irmãos, por ordem, por obras de homem, mas aquilo era uma obra de Deus que estava colocando na vida daquelas pessoas. E vemos que nesse tempo, como contemporâneo também, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, que eram homens que falavam, irmãos, da parte de Deus, dizendo que a casa do Senhor seria reconstruída, que novamente, irmãos, a glória daquela casa estaria novamente em pé, dizendo textos como a gente sempre guarda em Zacarias capítulo 4, verso 6, que não por força nem por violência, mas unicamente pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, trazendo uma aplicação para o nosso tempo, sobre os alicerces do templo lançados, nós podemos ver que esse alicerce do nosso tempo, ele foi lançado na pessoa de Jesus Cristo, aonde diz em Mateus capítulo 16, verso 18, que ele seria a pedra, e sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam. Então nós estamos vendo, irmãos, no nosso tempo, uma repetição simbólica do que foi nesse tempo, que ainda dispersando o povo de Deus, ainda tentando aniquilar o povo de Deus, a pedra, irmãos, que Jesus, que Deus de Israel colocou, nenhum inimigo pode destruir. Vemos que o lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade. Os sacerdotes já paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instrução de Davi, rei de Israel. Todos que assistiram ao lançamento dos alicerces expressavam os seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouvia de muito longe. Uma coisa, irmãos, que eu vejo de importante nesse primeiro tópico: o lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade. Solenidade, irmãos, é uma festa importante. E aqui, tratando das coisas de Deus, é as festas, é o rito, é o jeito da adoração de Deus, conforme está escrito nas palavras. E diz aqui que os sacerdotes já estavam paramentados e com as trombetas. Podemos ver, irmãos, que os sacerdotes estavam preparados para o serviço, trazendo para o dia de hoje que a lição ela é para ensinar e aplicar. Hoje, nós como obreiros na casa de Deus, será que nós já estamos paramentados e com as trombetas, como aqueles homens que estavam no lançamento da pedra fundamental no templo? É uma coisa que nós precisamos pensar nesses últimos dias, nesses dias de desesperança, muitas vezes, que nós estamos vivendo. Alguns irmãos que às vezes são fracos, imagina, irmãos, alguns irmãos que estão vindo agora para a fé e tem essa interrupção, irmãos, não da parte do Espírito Santo em salvar, mas essa interrupção, irmãos, de estarmos juntos, de estarmos na verdadeira fé. Nós, irmãos, que somos chamados para a obra de Deus, nós temos que refletir isso nos nossos corações. Será que verdadeiramente nós estamos paramentados para a solenidade de Deus, para as coisas que provêm de Deus? Será que nós estamos verdadeiramente como aqueles homens no passado, que segundo Neemias escrevendo um período na frente desse, que eles, ao mesmo tempo que estavam com a pá numa mão, trabalhavam com a espada na outra mão, ao mesmo tempo que construíam, era o mesmo tempo que batalhavam contra o inimigo? É uma pergunta para nós hoje. Será, irmãos, que estamos verdadeiramente paramentados e com as trombetas, ou seja, com o anúncio das coisas de Deus? E os levitas, irmãos, daquela parte, e hoje também podemos tomar aqueles que adoram, irmãos, aqueles que louvam. Será que eles estão preparados, irmãos, com os saltérios? Ou seja, aqui no caso, flautas, todos os instrumentos. Será que essa preparação, irmãos, está sendo feita para nós louvarmos ao Senhor? Às vezes nós podemos pensar, irmãos, que esse tempo de pausa de virmos no templo é um tempo de refletirmos verdadeiramente para chegarmos ao ponto de pensar: será que estamos parametrados? Será que estamos preparados? Será que os levitas, aqueles que louvam, irmãos, será que eles estão preparados com os saltérios? Ou seja, será que os instrumentos estão preparados?
Será que todos os instrumentos a serem usados na obra de Deus estão preparados sobre as nossas vidas, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, aqui falando com relação aos levitas, com relação ao louvor na casa do Senhor? Vemos o tópico 2, irmãos, que o tempo passa muito rápido, a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendida pelo homem natural. Uma coisa aqui também, irmãos, que nós podemos verificar, a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através do rei Ciro. Quando nós olhamos para o rei Ciro, irmãos, um rei persa, um rei que não tinha ligação nenhuma com os judeus, um rei que nem fazia parte, irmãos, dos israelitas, dos samaritanos, um rei, irmãos, gentio, que nasceu, mas que nasceu com a promessa de Deus, irmãos, de trazer nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de desapontamento do povo de Deus, um despertamento, irmãos. E podemos ver também, aplicar isso no nosso tempo. Muitas vezes, irmãos, nós, os crentes, temos faltado com fé. Muitas vezes as pessoas no mundo, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, às vezes está apresentando mais fé do que a gente. Como se um dia eu estava indo embora, uma mulher que não é crente, não sei se é nem católica, ela diz: não, acima de tudo isso que está acontecendo, acima desse vírus que está acontecendo, eu confio no Senhor. Essa mensagem, ao invés dela, glória a Deus que ela está falando, era uma mensagem que era para estar saindo da nossa parte em todos os lugares. Nós éramos para estar com essa mensagem, com esse despertamento, com esse sentido, irmãos, de reedificar o templo. E aqui o segundo tópico diz também que o Espírito Santo quer salientar que em Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, o faz conforme a palavra de Deus. Ou seja, é o mesmo texto que eu falei há pouco de Mateus 16, 18, que essa pedra, ou seja, a igreja, essa pedra a qual Jesus edificou a sua igreja, nenhum inimigo, irmãos, pode julgar por terra, nem Satanás, irmãos, pode acabar com essa obra, porque o fundamento, irmãos, desse templo, o fundamento do nosso eu, o fundamento, irmãos, da obra de Deus, quando ela está afixada em Cristo Jesus, ninguém abala. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de veemência pela igreja do Senhor, que é morada de Deus. Outra coisa, irmãos, com relação à edificação do templo, que nós fomos reedificados pelo Espírito Santo. Será que verdadeiramente nós estamos, irmãos, gerando esse sentimento de veemência pela igreja do Senhor, que é morada de Deus? Será que nós damos essa ênfase? Porque aqui era uma casa física, mas nós trazemos para o nosso tempo onde nós, irmãos, nós mesmos somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Deus celestial. E será que nós damos essa importância, irmão? Será que verdadeiramente nós trazemos o que diz aqui, esse despertamento sobre as nossas vidas? E o tópico C: o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ele é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. O Espírito Santo quer nos adestrar. O Espírito Santo, como nós estamos falando nesse tempo agora que o povo está voltando do cativeiro, lá atrás, lá no tempo, no período da construção do segundo templo, o Espírito Santo, irmãos, não age só no nosso tempo, mas estava agindo naquele tempo, para que aqueles homens, irmãos, fossem adestrados verdadeiramente para fazer as coisas de Deus. Que naquele tempo toda a adoração de Deus, irmãos, ela estava por enquanto dependente da edificação daquele templo do Senhor. Mas mais do que o templo, irmãos, era onde o coração dos homens estava, porque o templo foi destruído pelo próprio Deus
E aqui o próprio Deus, irmãos, está mandando que esse templo seja reconstruído. Nós vemos que nós também, irmãos, nós somos essa obra do templo, porque outrora, pelo nosso pecado, irmãos, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, caímos junto com o nosso pai Adão. Caímos, irmãos, na adoração de tudo que não convém. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos reergueu novamente em Cristo Jesus, que esse novo despertamento, com essa nova casa, aonde agora, irmãos, verdadeiramente, como diz o tópico C do segundo tópico dos alicerces do templo, do tópico 1, onde os alicerces do templo são lançados, é isso que o Espírito Santo quer mostrar para a gente, irmãos. Que nós sejamos adestrados, ou seja, não que o autor está falando que nós vamos ser igual aquele animalzinho que repete o gesto, irmãos, sem saber o que ele está fazendo. Porque um cachorro, por exemplo, quando ele fica de pé rodando, ele está fazendo aquilo que ele aprendeu, mas ele não sabe por que ele está fazendo aquilo, diferente do que o Espírito Santo quer de nós, irmãos. Ele quer que nós façamos as obras dele, mas com entendimento, sabendo o que nós estamos fazendo. E esse templo, irmãos, essa obra de Cristo, ela tem que estar de pé, porque da mesma forma que era lá no passado, aonde o povo de Deus, o povo ali do sul, na volta do cativeiro, o reino de Judá, era uma porta de saída para a palavra de Deus, nós hoje, irmãos, como templo do Senhor, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, somos também essa porta de evangelização do mundo. Porque naquele tempo, Israel era usado para que o Deus do céu fosse conhecido pelo mundo. E no nosso tempo, a igreja, irmãos, é usada para que todas as nações conheçam o nosso Deus em Cristo Jesus, para que todos que olharem para Cristo Jesus sejam salvos. Agora nós não estamos edificando um muro para que seja salvação de continuação na terra, mas nós estamos edificando um muro espiritual, para que todos aqueles, irmãos, que entrem para dentro dessa muralha espiritual tenham salvação em Cristo Jesus. É por isso que nós não podemos parar, irmãos, de cada dia ter esse despertamento no nosso templo interior, como os irmãos estavam totalmente edificados naquela época. E lembrando uma coisa, só há edificação quando estamos de acordo com a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é inerrante. Só a palavra de Deus sabe de todas as coisas. Só a palavra de Deus nos conduz. Só a palavra de Deus nos aviva. O Espírito Santo, irmãos, ele não usa outro modo a não ser a sua palavra. Ainda que ele use um profeta de acordo com a sua palavra, ainda que ele use uma visão, tem que estar de acordo com a tua palavra, porque a palavra de Cristo, a palavra de Deus que nós temos hoje nas nossas mãos, que uma vez foi pregada para a gente em Cristo Jesus e nós aceitamos, era a mesma palavra que estava sendo usada, irmãos, de acordo com o que escreveu o servo de Deus Moisés naquela época. Então nós só somos bem-sucedidos quando estamos na palavra de Deus, quando estamos fazendo as coisas da palavra de Deus. E uma ordem que me chama a atenção para terminarmos esse tópico C é a ordem de Jesus de irmos e pregarmos o Evangelho em todas as nações. Outra coisa que nós podemos conjecturar, irmãos, aqui, Jesus ele dá uma ordem para nós irmos e edificarmos templos para Ele, irmos por esse mundo e reconstruirmos novamente templos, ou seja, irmãos, pessoas para que Ele possa habitar, pessoas para que Ele possa salvar, porque Deus ele se preocupa com pessoas. Amém, irmãos? O segundo tópico, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus, do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Então, samaritano, irmãos, aqui nesse contexto de Esdras, de Neemias, de Ageu,
de Zacarias, nesse segundo retorno de Malaquias, nesse segundo retorno, dá-se a entender quando eles estão falando desses homens da cidade de Samaria, ou seja, ao norte de Jerusalém, ao norte da tribo de Judá em Israel, eles falavam que porque também o reino do norte, as 10 tribos, depois da morte de Salomão, Israel ele foi dividido em 2 tribos, ficando a tribo do sul a serviço e pelo reinado de Roboão, filho de Salomão, sendo Benjamim e Judá, e as 10 restantes, Issacar, Zebulon, foram para o norte sob o reinado de Joroboão. Só que com Joroboão, irmãos, o povo começou a adorar deuses estranhos, porque o povo queria ir para o sul, porque lembra, o templo ficava em Judá, em Jerusalém, cidade de Judá. E Jeroboão, com ciúmes, porque Roboão era o filho de Salomão, não deixou com que o povo descesse a adorar, mas em 2 templos lá da cidade de Samaria, lá no reino do norte, ele colocou 2 bezerros de ouro e fez também uma imitação do templo que tinha lá em Jerusalém e falou: não, esse bezerro é o Deus, e esse templo também é a mesma coisa que o templo lá de baixo. E nós vemos que o reino do norte caiu primeiro em idolatria, e primeiro foi destruído, dizimado o reino do norte. As 10 tribos foram destruídas pela Síria e levadas a cativeiro muitos anos antes do reino do sul, Judá. E com isso, irmãos, nós vemos que o rei da Síria deixou que alguns nobres, algumas pessoas, aquela mistura que ficou ali de alguns do reino do norte, mais alguns nobres, algumas pessoas letradas da Síria, voltassem, daquela região da Síria, voltassem para Samaria e ali fizessem um povoado para eles. E esse povo, irmãos, ele tinha uma mistura de adoração de todos os deuses da Babilônia, da Síria, mas também tinha um respeito pelo Deus, temia o Deus de Israel, temia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E são esses samaritanos, irmãos, esse povo, que se opõe contra o povo que estava voltando do sul, os judeus. Por quê? A gente entende, lendo a palavra do Senhor, que às vezes eles tinham medo, porque eles sabiam que o Deus dos israelitas, o Deus dos judeus, era o Deus que abria o mar, era o Deus, irmãos, que fazia pão descer do céu, era o Deus que destruiu o rei da Síria. Ele destruiu usando um anjo o rei da Síria. Então esse povo, eles respeitavam o Deus dos judeus, mas eles tinham medo dessa construção, tanto que a gente vê na lição, o autor da lição tratando como na Bíblia, que eles quiseram fazer parte, eles quiseram entrar ali e fazer parte dessa obra de Deus, eles quiseram participar de construir o templo, mas Zorobabel, que era o governante daquela época, disse para eles: não, vocês não ajudarão, porque o rei Ciro disse que nós, os judeus, que teríamos que voltar e construir esse templo para o Senhor. E com isso, com ciúme, eles começaram a escrever cartas para que parasse a construção desse templo. Agora vamos aplicar, irmãos, para o nosso tempo. Muitas vezes, irmãos, dentro da igreja, que é o povo do Senhor, vem algumas pessoas com coisas diferentes, com coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Eles querem colocar coisas estranhas, participar do nosso, mas não querem largar os deuses estranhos, ou seja, não querem largar a vida lá de fora. E aqui nós estamos aprendendo, irmãos, que Zorobabel, que era um governante, assim junto com Josué, que era o sumo sacerdote, eles não aceitaram isso. A obra foi feita de acordo com o que o rei Ciro queria, e o templo foi montado, irmãos, de acordo com o que Salomão, inspirado por Moisés, quis edificar. E nós trazemos para a igreja essas coisas também, irmãos, que na igreja as coisas têm que ser feitas também, irmãos, de acordo com a palavra, de acordo com a obra de Deus. Nada nós podemos aproveitar, irmãos, desse mundo, ainda como diz Paulo, que tenham uma aparência de coisas espirituais, como está lá em Colossenses, ainda que tenham
esse caráter de ser bom, se não estiver de acordo com a palavra, e se colocar divisão entre o nosso Deus e o mundo, nós não podemos aceitar, porque Tiago diz que nós somos fonte que sai água boa, e nessa fonte do Senhor, ela não pode ser jorrada fonte de água boa e fonte de água mal, como diz Paulo, nós somos da luz, e a luz não tem comunhão com as trevas. É isso que estava acontecendo. Os samaritanos queriam entrar novamente, os judeus com medo do que tinha acontecido, porque eles foram levados em cativeiro, porque eles caíram na idolatria, fizeram coisas, como diz Ezequiel, no capítulo 33, se não me falha a memória, não lembro o versículo, que chegou um ponto que Jerusalém, que a tribo de Judá estava fazendo coisas piores do que as nações, porque dá uma lembrança para eles. A Babilônia não esqueceu Bel, Canaã não esqueceu Moloque, todas as ilhas não esqueceram o seu Deus, mas vocês esqueceram de nós. Então, irmãos, não podemos aceitar nada que entre no meio da obra de Deus, que tenha tendência de fazer esquecermos de tudo que Deus fez por nós. E como estamos falando de reedificação, de construção do templo, irmãos, de construção do lugar onde é feita a obra de Deus, de acordo com a obra de Deus, nós não podemos aceitar no nosso meio, irmãos, coisas diferentes. Não é que nós não podemos aceitar as pessoas, porque Jesus mesmo diz: ide e pregai o Evangelho. Podemos notar, irmãos, que no contexto, Esther, que não era do povo judaico, entrou para o povo judaico e foi abençoada. E Mateus trata na genealogia de Jesus, de Esther não, irmãos, desculpa, de Ruth. Jesus também trata, Mateus escreve no seu capítulo 1, na genealogia de Jesus, que entrou Raabe. Raabe era uma prostituta, Raabe era uma cananita, mas que se converteu ao povo de Deus de todo o coração e foi contado juntamente com o povo de Deus. É essa questão que nós temos que tomar para o nosso tempo, que na obra de Deus, aqueles que vêm de fora têm que se arrepender e têm que fazer de acordo com a palavra de Deus, e também puxamos essa responsabilidade para nós, que nós também que estamos aqui na obra de Deus, não podemos, irmãos, em momento nenhum desviar da palavra, desviar da vontade de Deus, desviar do único Deus, desviar das coisas de Deus e desviar do propósito dele, irmãos, que é a salvação de todas as almas que creem nele. Os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo. Aqui no Brasil, irmãos, nós não temos muito essa noção de frustração, falo no termo material, mas nós vemos em alguns países asiáticos que igrejas estão sendo destruídas, estão sendo dilaceradas, estão sendo, irmãos, totalmente aniquilados, como nós vemos em alguns países da África. Pessoas, irmãos, sendo queimadas adorando o Senhor Jesus. Por quê? Porque as pessoas têm esse ciúme que o Deus daquela terra, ou a pessoa que é adorada naquela terra, está perdendo a hegemonia para aquele que merece a hegemonia, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a mesma coisa, os samaritanos viram que não puderam entrar no meio, não puderam colocar as coisas deles ali no meio para fazer aquela mistura. Eles fizeram o que? Eles tentaram frustrar a construção do templo, como está em Esdras capítulo 4, verso 4 e 5, que diz: todavia, verso 4 do capítulo 3 de Esdras, todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietavam-nos no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então nós vemos, irmãos, que eles tentaram frustrar essa construção do templo, frustrar, irmãos, o povo do Senhor. E olha para nós mesmos nesse tempo, irmãos, como muitas vezes o mundo, não fala o mundo que a nossa luta, como Paulo ensinou, não é contra o sangue, contra a carne, não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais do maligno, porque atrás desses governos, irmãos,
há essas hostes espirituais em todo o mundo, em todo o conselho do mundo, e não é contra pessoas que nós temos que lutar, mas sim contra esses aparatos, irmãos, que vêm a atacar o povo de Deus, ora perseguindo, ora querendo infiltrar coisas erradas no meio do povo de Deus, ora querendo tirar a santidade do povo de Deus, ora querendo, irmãos, acabar com a obra de Deus, ora querendo, irmãos, tirar a doutrina verdadeira de Cristo e colocar outra no lugar que não tem nada a ver. Essas pessoas, irmãos, elas são enviadas, como está no Samaritano aqui, enviadas pelo próprio Satanás para frustrar a construção do templo. Mas eu reflito novamente em Mateus, irmãos, capítulo 16, verso 18, que Jesus, ele é a pedra, e sobre ele construiu a igreja, e as portas do inferno não iam prevalecer. Mesma sorte de templo, irmãos, desse templo aqui. Esse templo, irmãos, foi mandado, nesse segundo templo, o próprio Deus, irmãos, falou através de Ciro, primeiramente na profecia de Isaías, no capítulo 43, que era para construir esse templo. E mesmo o inimigo, irmãos, tentando entrar no meio, para desanimar, tentando fazer parar, tentando frustrar, arrumaram, como vocês viram no capítulo 4, versículo 5 de Esdras, que eles arrumaram até pessoas inteligentes, pessoas que sabem falar para desanimar o povo. Mas mesmo assim, irmãos, eu louvo o Senhor Jesus, eu louvo Deus, porque fala a palavra de Deus que o coração do povo era um. Ainda porque eles tentando fazer parar toda a construção do templo, o coração do povo era um. E da mesma forma que a igreja, irmãos, foi estabelecida sobre Cristo, aqui a ordem de Deus era para construir esse templo, e com inimigo, sem inimigo, com muralha e sem muralha, nós vemos que esse templo, irmãos, ele foi construído. Aleluia, glória a Deus. Para adiantarmos um pouquinho, irmãos, o tópico 3, como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus dos céus através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Engraçado nós notarmos aqui, irmãos, não temos tempo, mas se os irmãos quiserem ler em casa, como o livro de Esther, onde o rei Assuero selava com seu anel, ali nós vemos também no profeta Daniel, aonde quando o povo faz um decreto para que não pudesse adorar nenhum Deus, e o rei selou com seu anel. Era da cultura dos reis medos, juntamente com os persas, quando eles fazem algum decreto, eles não poderiam voltar atrás, nem eles mesmos poderiam invalidar o decreto. E aqui nós estamos vendo que o decreto de Ciro, a maior autoridade daquela época, foi o que? Ele selou, irmãos, selou que o templo teria que ser construído. E aqui o tópico 3 diz como se explica a falta de resistência dos judeus. Irmãos, primeiramente os judeus, antes de Ciro, eles acreditavam no Deus dos céus. E se o Deus dos céus falou que o templo seria construído, eles estavam totalmente confiantes que ainda, irmãos, com toda a perseguição dos circunvizinhos, o templo seria construído. Porque também, voltando para Ciro, eles sabiam que não poderia ser invalidado, irmãos, um decreto de pessoas inferiores, ou seja, os samaritanos, com relação à pessoa superior, no caso, o rei Ciro. E os samaritanos, sabendo disso, o que eles fizeram? Eles foram atrás do rei, agora que estava no lugar de Ciro, e pediram para rever e criar outro decreto em cima desse. Os judeus deveriam recorrer a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Vemos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, como eu já falei para os irmãos,
que o exército de Senaqueribe, o rei assírio, era muito maior, 180 mil homens, veio contra uma cidade pequena, contra um povo que não tinha poder para guerrear, mas nós vimos que o Senhor guerreou. No tempo do rei Josafá, mesma coisa, irmãos, a ameaça pelos moabitas, amonitas e moabitas, o socorro do Senhor, sendo que no dia do rei Josafá teve uma guerra que o povo nem lutou, os levitas passaram na frente e cantaram, e o Senhor batalhou por eles, e muitos exemplos, irmãos, como diz aqui o escritor, nós temos. Então devemos confiar, irmãos, que nas palavras de Jesus, que vai vir perseguição, que vai vir, irmãos, falso profeta nos dias finais, que vai vir tudo, trazendo agora para o tempo da igreja, mas aqueles que perseverarem, versículo 13, se eu não me engano, de Mateus 24, aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos, irmãos. Então nós temos que ter, irmãos, esse pensamento nos nossos corações, saber com o que Paulo falou, deixa a ira com Deus, porque Deus é que vai julgar, irmãos, não retira o joio, não, esquece, deixa que Deus, irmãos, Ele dará a nossa vitória. E para adiantarmos aqui, para encerrarmos, irmãos, o motivo da falta de resistência, a reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra, o inimigo ele fica feliz, irmãos, como o samaritano ficando feliz quando cessou ali a obra de construir o templo, os samaritanos ficaram felizes, mas a alegria do mundo com relação à igreja é momentânea, não se preocupem, irmãos. A alegria do mundo com relação à igreja é momentânea, porque nós vimos que logo depois disso foi retomada a obra do templo. Então eu quero falar para os irmãos, descansemos, irmãos, no Senhor, porque ainda que nós estamos nessa dificuldade, nesse tempo de pandemia, ainda que nós estamos nesse tempo de dificuldade, onde nós não podemos aqui, que a melhor coisa, irmãos, é a gente ensinar com as pessoas presentes, aprender com as pessoas presentes, mas não se preocupe, irmãos, que o mesmo Senhor que fez com que o povo voltasse do cativeiro, é o mesmo Senhor, irmãos, que nos fará voltar desse cativeiro, ainda que nós estamos vivendo por tempo limitado, irmãos, e nós veremos verdadeiramente, irmãos, como Cristo Jesus diz que as portas do inferno não podem prevalecer, nós veremos um avivamento, irmão, em nós, ainda que muitos não acreditem, irmãos, eu creio e peço aos irmãos, creiam no Senhor Jesus, que todo esse mal, irmãos, passará, e ainda que esse mal não passará na terra, acredite, irmãos, que naquele último dia, não com tempo na terra, não com coisa na terra, mas nós entraremos, irmãos, no tempo celestial, num tempo ainda não tem pecado, onde não tem choro, onde não tem tristeza, e ali estaremos, irmãos, com o nosso Senhor. Não estaremos ali com Zorobabel e nem Josué, mas ali estaremos com o vencedor, o rei e o sacerdote, aquele que vive para sempre, Jesus Cristo nosso Senhor. Então não perca a fé, irmãos. Não deixe que nenhum samaritano te pare. Não deixe que nenhum espírito, irmãos, maligno deixe que você pare essa grande obra que Jesus começou na sua vida. Mas vamos aguentar firme, irmãos. Todos nós, os israelitas de Deus, aguentemos firmes com as mãos dadas, irmãos, uns ajudando o outro, para até aquele grande dia, irmãos, e para nesse tempo de dificuldade, para que possa voltar, irmãos, a adoração, irmãos, porque essa casa aqui, como aquela casa, não só tinha valor, irmãos, quando os irmãos estavam adorando e a presença de Deus estava ali, irmãos. Que Deus possa abençoar, irmãos, nosso domingo, que Deus continua a abençoar as nossas vidas, e que nós possamos, irmãos, marchar em frente, sabendo que não é por força, nem por violência, como diz o profeta Zacarias, mas pelo Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, de falar com os irmãos dessas coisas, e ficamos muito felizes, irmãos, de falar dessas coisas. Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus forte, o Senhor é um Deus que tem o controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que foi no passado, que é hoje, sempre será. Nenhum inimigo, Senhor, pode colocar, Senhor, em perigo. Nenhum inimigo, Senhor, pode colocar fim, Senhor, nas obras que o Senhor dá. É por isso que a Tua igreja triunfa, é por isso que a Tua igreja acredita, é por isso que a tua igreja continua, Senhor, a edificar, Deus, essa obra, Senhor, que está fundada pelo Teu Filho, encerrada e concluída no Teu Filho Jesus, e nós iremos prosperar, Senhor. Nós iremos prosperar no Teu reino, prosperar, Senhor, na Tua
Nós te agradecemos por mais uma vez, por esse domingo, Senhor. Nós podemos adorar-te, ainda que 3 pessoas aqui, Senhor, mas adorarmos aquele que é digno, juntamente com os irmãos que estão em casa. Senhor, continua a nos dar um coração, Senhor, oh Deus, obediente ao Senhor, e que a igreja de Visconde Rio Branco, a igreja do Brasil, a igreja de todo mundo, Senhor, esteja numa só voz, Senhor, nesse tempo que estamos passando, mas não só nesse tempo, quando tudo isso acabar, que uma seja a voz, Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Senhor para a tua glória. Assim todos nós oramos e te pedimos que o Senhor abençoe o dia de todos os irmãos e todos aqueles que não são irmãos, Senhor, para que nós estejamos paz, Senhor, nas nossas vidas. Não a paz do mundo, mas a paz que o Senhor nos dá em meio a guerra, em meio a tentações. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Amém, né, irmãos? Glória a Deus, que maravilha, que bênção esta manhã. Sentindo aqui, irmãos, a presença do Senhor na ministração da palavra de Deus. Eu iria fazer um comentário aqui, um resumo da nossa lição, mas Deus usou fortemente o irmão Mateus para entregar uma palavra que a igreja deve receber como uma profecia, o retorno da igreja, né? O retorno da igreja na casa do Senhor. Os inimigos estão rindo, batendo palma, achando que a igreja foi destruída, mas o Senhor falou hoje, nesta manhã, que haverá um retorno para a sua casa, com um avivamento, com despertamento. Então você, irmã, irmão, que ama a casa de Deus, que ama estar reunido com os demais irmãos, fique em oração, faça um jejum, né? Cada um de nós podemos exercer a prática da oração individualmente, orando e jejuando. O Senhor falou também que mesmo que nós passamos por esse momento aqui na terra, os céus será diferente para nós, e Ele está preparado, garantido e penhorado. Quem é o penhor da nossa fé? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para garantir a trajetória da igreja na face da terra e levá-la com triunfo para a habitação celestial. Então Deus falou que vai avivar a sua igreja, fazendo nós retornar, ficar firme. E o Senhor também, mais uma vez, falou da sua volta para arrebatar a igreja. Quando Ele vier, tudo isso vai acabar. Eu recebi em nome de Jesus, sentindo a presença do Senhor, e a igreja também recebe. Amém? Divulgue esta mensagem, irmão, nesta manhã, compartilhe, divulgue esse trabalho, que tenho certeza que muitas pessoas também irão ser tocadas e edificadas pela palavra de Deus. Amém? Logo mais à noite, estaremos aqui na casa do Senhor, fazendo o nosso culto online. Convida já as pessoas, né? Nosso irmão lá vai colocar o convite e depois os irmãos compartilham, né? À noite, aquele culto online com bastante participação dos nossos irmãos. A orquestra vai vir para nos ajudar, vai ter o louvor e a ministração da palavra de Deus. Nós vamos encerrar agora essa escola bíblica, irmãos, e logo em seguida vou abrir uma outra live para poder falar da nossa ceia e como vamos proceder na nossa próxima ceia, que será domingo próximo. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, agradecemos ao Senhor nesta manhã por este momento e aprendemos a palavra do Senhor. Continue abençoando a vida do nosso irmão Mateus, sua família, esposa e filhas, abençoando nossos irmãos que têm participado, a igreja do Senhor. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo esteja em nosso coração, não só hoje, mas para todos sempre, todo o povo de Deus. Dizemos amém. Tenha todos um bom dia.